tudo bem? Hoje vamos falar sobre a, o tema oferta, demanda e políticas governamentais. Muito bem. Entre as políticas governamentais, ou seja, de interferência do Estado na economia, tem-se as seguintes condições de equilíbrio, que podem ser eficientes. É verdade que nem todo mundo pode estar satisfeito com as condições de mercado e das condições de equilíbrio desse mercado. Um dos papéis dos economistas é usar sua teoria para, de alguma forma, interferir, e assistir no desenvolvimento de políticas econômicas. Geralmente os controles de preços são muito utilizados pelos gestores públicos que acreditam que os preços de mercado são injustos, tanto para compradores ou vendedores. Isso resulta justamente em pisos e tetos criados pelo governo. Né? Muito bem, o teto de preço é um preço máximo no qual um bem pode ser vendido. Já o preço piso é um preço mínimo legal no qual um bem pode ser vendido. Qual o resultado disso no mercado? Dois resultados são possíveis quando se impõe um teto para os preços. Primeiro, o teto não afeta se o preço está acima do preço do equilíbrio. Então, não está interferindo em nada no preço de mercado, né? Porque o teto estabelecido está acima desse ponto de equilíbrio, né? Então, isso não vai interferir de maneira nenhuma no mercado. Agora, se o teto nos preços é obrigatório, se situa um ponto de equilíbrio, abaixo desse ponto de equilíbrio, sempre vai levar à escassez. Leva à escassez. Muito bem, vamos dar aqui um exemplo, um gráfico de um sorvete. Né? Vamos lá, uma questão muito simples. Vamos dizer que o teto no preço não obrigatório. Então temos a curva da oferta, a curva da demanda e encontramos um ponto de equilíbrio, uma quantidade demandada e um preço ofertado. Então, aqui não há aqui um exemplo de não interferência governamental, certo? Agora, quando se estabelece um preço do mercado acima do estabelecido pelo mercado, então quer dizer, o preço máximo estabelecido pelo governo é 4 e o preço de equilíbrio é 3. Então vemos aqui que não há interferência nenhuma. Agora, se ele estiver abaixo do mercado, ou seja, o preço de equilíbrio é 3 e o teto do preço é 2, vai necessariamente o que vai acontecer? Né? Forçosamente, uma redução da quantidade ofertada. Uma redução da quantidade ofertada. Vejo nesse exemplo que a quantidade ofertada é 75, a demanda, a quantidade que desejada, demandada pelo mercado é 125, e isso vai levar a uma escassez. Ou seja, vai provocar um desequilíbrio do ponto de equilíbrio. Certo?
Então, ou os demandantes procuram outras formas, outros bens substitutos, ou, se não tiver nenhum substituto, vai provocar escassez de sorvete. Com certeza isso vai acontecer no mercado. Agora, quais é o efeito do teto nos preços? Uma obrigação de tetos no preço cria principalmente escassez quando a quantidade demandada é maior que a quantidade ofertada. Um exemplo clássico disso é a escassez de gasolina na década de 70, onde que se estabeleceram tetos máximos abaixo do preço praticado no mercado e, logicamente, dos custos. Isso vai fatalmente levar à escassez. Isso aconteceu também no Brasil, na década de 80, principalmente, o que resultou em várias distorções de mercado. E, recentemente, na greve dos caminhoneiros, paralisação, também está correndo esse fenômeno com com o estabelecimento de teto de preços, tabela de preços. Vamos ali. Vamos ter racionamento sem ser pelo preço. O que vai acontecer? Tal qual inúmeras experiências, experimentos e situações práticas, vai causar filas, vai causar discriminação pelos vendedores. Isso é fatal. Não adianta dizer que o governo tem que ter mais controle, que os donos dos postos estão se aproveitando, que está havendo conluio dos produtores, dos vendedores. Realmente isso não tem sentido. Tá? Isso aumenta os custos, aumenta justamente o desequilíbrio do mercado e isso que acontece sempre acontecerá. E o que acontece? Já os economistas sempre vão verificar que as regulações governamentais vão sempre causar distorções no mercado, certo? E vai, haver ou escassez, ou racionamento, ou filas, né? E essa história se repete ao longo dos séculos. E infelizmente a população ou as pessoas que não têm entendimento adequado da economia começam a pedir mais interferência estatal, o que ocorre em aprofundamento das crises, certo? Apesar de todas as experiências e práticas ocorridas ao longo da humanidade. Na verdade, o controle de preços é feito tempos em tempos, há milhares de anos e sempre ocorreram em grandes desastres. Desde a época já do Império Romano, isso já aconteceu em várias outras situações. Ok? Vamos lá. Outra questão. Agora, vamos ver o mercado, um exemplo aqui, o que aconteceu em 1973, justamente com a grande crise de petróleo que houve, com aumento quase 10 vezes, né, estabelecido pela OPEP, Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo, que fizeram cartel para aumento
considerável dos preços do petróleo, consequentemente de todos os derivados, entre eles a gasolina. Temos aqui uma quantidade ofertada, certo? E tem uma quantidade demandada e chega-se, lógico, ao P1, que é um ponto de equilíbrio desse mercado. Quando o teto no preço está acima desse ponto de equilíbrio, sem problemas, né? E isso, inicialmente, o teto do preço não é obrigatório. Mas, se a oferta se reduz, se acaba, haverá um deslocamento da curva da oferta para a esquerda, certo? Entrando então num novo ponto de equilíbrio. E o teto se torna então obrigatório. Vemos que o ponto de equilíbrio está acima do teto estabelecido, certo? E que com o teto, certo, vai acontecer o seguinte: uma escassez, que a quantidade que é demandada é maior. Muito bem, vamos a um outro caso, que seria o controle de aluguéis no curto e longo prazo. O controle nos preços de aluguéis são o quê? São tetos na renda que os proprietários podem cobrar aos seus mutuários. Ok. Qual o objetivo desse controle de aluguéis? A princípio, né, seria tornar mais acessível as residências para os mais pobres. Mas isso realmente tem um efeito ao contrário. Os pobres serão mais prejudicados ainda. E até um economista falou sobre o controle de aluguéis, que o melhor modo de destruir uma cidade é essa, controlando aluguéis. A outra é bombardeando. Então, vamos ver o porquê que esse economista disse essa frase. Vamos então imaginar que você tem o preço do apartamento alugado, que tem uma oferta, que em um dado período ela é totalmente inelástica, né? Totalmente inelástica. Ela não, a curto prazo, ela não vai ter aumento ou diminuição de oferta. Então, dado a qualquer preço, então vai ter ser a mesma oferta de quantidade de apartamentos em dado momento. E existe uma demanda que é elástica, né? E existe, então, aqui um estabelecimento da renda controlada. O que vai acontecer? Veja que o ponto de equilíbrio do mercado está acima e a renda controlada está abaixo, né? O preço do aluguel está abaixo. Vai acontecer escassez de imóveis. E não... Por quê? Por que isso acontece? Porque não há incentivo a investimentos e oferta de novos imóveis para aluguel. Os investidores vão deixar de ser atrativo para os investidores. E quem é que é maior prejudicado? Os mais pobres. Então, essa experiência de controle de aluguéis também não funciona. Isso funciona tão somente em dado momento, e que os governantes e políticos fazem essa interferência para fins puramente momentâneos.
que é geralmente de questões eleitorais, né? E que acabam prejudicando os mais necessitados. E isso é uma questão não só matemática, mas isso se deve a uma questão das questões de oferta e demanda. Não, cada vez que há uma interferência do Estado no sentido de colocar controle de preços, tanto no curto prazo e no longo prazo, alterarão substancialmente as condições desse mercado, provocando ou excesso de oferta ou escassez de bens. Vamos em frente. Certo? Agora me imagine, a longo prazo, a oferta é elástica, tem uma elasticidade. A curto prazo não, mas a longo prazo tem elasticidade. E se mantém essas mesmas condições de renda controlada. Okay? Se essa renda controlada de aluguéis estiver abaixo do ponto do mercado, do ponto de equilíbrio, também acontecerá a escassez. Porque a quantidade que se tem demandada dos demandantes de aluguéis, dado aquele que se tornam mais atrativos, haverá mais demanda, porque haverá uma maior quantidade demandada, mas não terá a oferta referente a isso. Não se terá oferta dessa questão, porque os investidores não vão ofertar essa dado renda controlada, que é o preço do aluguel. Agora, como esses pisos vão resultar, então, deixar bem claro que dois resultados são possíveis, né? Como vimos, né? Então vai ter o piso que não é obrigatório, se está abaixo do preço do equilíbrio, e se o piso obrigatório, né, o preço máximo estiver abaixo do preço de equilíbrio, vai levar, né, ou quer dizer, me desculpem, né, se o preço é obrigatório, está sobre o preço de equilíbrio, né, leva-se a um excesso de oferta, ok? Por quê? Porque justamente o governo diz para os ofertantes ofertar a tal preço, um preço mínimo que eles têm que estabelecer. Isso com preço mínimo que está acima do ponto de equilíbrio vai levar um excesso. Então, vamos lá. Vamos ver com um preço piso. Então, temos a oferta, a demanda, temos um ponto de equilíbrio e o preço do piso está abaixo, né? Está abaixo, o preço mínimo, preço piso, né? O ponto de equilíbrio do mercado está acima do preço piso. Isso não terá problema. Mas se o preço piso estiver acima do ponto de equilíbrio, fatalmente haverá um excesso de bens. Ok? Haverá um excesso. E o que os ofertantes, os vendedores falam? Eles vão fatalmente abaixar o preço. Fatalmente. Isso acontecerá. E assim vai existir
das duas, ou vão ser jogados os bens e serviços fora, isso a gente vê constantemente com essa política de preço piso, com produtos hortifrutigranjeiros, né? A gente vê isso, os agricultores jogando fora o excesso que obteve. Né? Então, por quê? Porque as pessoas não vão comprar, né, acima da... As famílias não vão demandar tanto assim. Não vão demandar tanto assim. Então, vai se ter um excesso. Fatalmente vai ter um excesso. Ok? Agora, com preço de piso, evita que a oferta e a demanda se movam para um preço e uma quantidade de preço equilíbrio. Quando o preço do mercado bate no piso, ele não pode continuar caindo. E o preço do mercado iguala ao preço piso. Um piso por preços, então, causa o quê? Um excesso quando a quantidade ofertada é maior que a quantidade demandada. Ok? E existe também o racionamento por outros fatores, que é um mecanismo alternativo para o racionamento do bem, usando critérios de discriminação. Por exemplo, preços mínimos, salário mínimo, certo? E o salário mínimo é um exemplo clássico de que isso vai alterar a oferta, a demanda por mão de obra. Com isso, vai fazer com que tenha-se um excesso da questão de mão de obra. Vamos ver então. Existe um determinado salário com uma determinada quantidade de trabalho. Então, existe a oferta e a demanda de trabalho. E existe um ponto de equilíbrio para um determinado cargo e demanda e oferta daquele determinado cargo que se precisa na sociedade. Muito bem. Agora, veremos o seguinte: se o salário mínimo estiver acima do ponto de equilíbrio do mercado, então a quantidade demandada para aquela mão de obra vai ser menor do que ofertado. Com isso vai ter desemprego. Desemprego, minha gente. Isso que vai acontecer. Ok. Agora vamos ver a questão de impostos. Os impostos são arrecadados pelos governos justamente para as despesas públicas, projetos públicos, enfim, para manter a máquina estatal. Agora, como é que os impostos sobre vendedores e compradores podem afetar os resultados dos mercados? Os impostos desencorajam atividades de mercado. Quando é bem taxado, a quantidade fatalmente vendida será menor. Imagine se, por exemplo, um item como a cerveja tivesse uma carga tributária menor, ou qualquer outro bem, fatalmente teria um preço menor e com isso haveria uma quantidade demandada maior. Compradores e vendedores vão dividir o peso desse tributo. E existe a questão tanto da elasticidade como a incidência tributária. Isso fatalmente vai ter
um peso sobre a questão de equilíbrio do mercado, né? Na verdade, vai afetar esse equilíbrio do mercado. E o que é a incidência tributária? É a maneira na qual o peso dos impostos é dividido pelos participantes do mercado, tanto vendedores como os compradores, né? Então, a incidência tributária é nada mais do que o estudo de quem vai assumir o peso desse imposto. E os impostos vão resultar, impactar no equilíbrio do mercado. Na verdade, vai desequilibrar o mercado, né? Compradores podem pagar mais e os vendedores vão receber menos, independente de quanto que se incide esse imposto. Vamos ali, novamente sorvete, né? Você tem um equilíbrio sem imposto. E o que acontece quando se tem um imposto? A quantidade demandada em todos os preços vai cair. Vai haver um deslocamento para a esquerda da curva de demanda. Tá? Vai acontecer. Um exemplo aqui, nós temos aqui um valor aqui de 50 centavos. E vai acontecer um novo equilíbrio com imposto. O que acontece? Esse novo imposto vai diminuir a quantidade demandada. E se tem um preço maior, tá? De 3 para 3,30. É o preço que os compradores pagam. E a questão do preço do bem sem um imposto, 50 centavos, 2,80. É o que recebe os vendedores, certo? Temos aí a cunha fiscal. Agora, o imposto sobre os vendedores, certo? Temos equilíbrio sem imposto. Temos um deslocamento da curva de oferta para a esquerda. E nessa movimentação do imposto de 50 centavos. Então, como vimos no slide anterior, então se tem a quantidade ofertada então a 90, né, para se adequar à demanda, né, que também é 90, e o preço 3,30. Então se estabelece um novo equilíbrio com o imposto, certo? Essa diferença de 50 centavos é a cunha fiscal. Agora vamos ver aqui a cunha tributária quanto à questão dos salários. Aí tem o salário sem imposto, certo? Tem um equilíbrio, e aí se tem uma incidência de imposto. O salário pago pelas empresas, então é uma coisa, e os salários que os trabalhadores recebem é outro, é menor, né? Agora, em quais proporções que a incidência do imposto é dividida? A resposta para essas questões depende da elasticidade da demanda e da oferta. Vamos lá. Como é que são divididos esses fartos, né? Ok. Então aqui vocês têm um preço sem imposto, você tem uma taxação, né? Uma tributação, tem incidência do imposto, recai mais sobre os consumidores, e o preço que os compradores pagam é maior. Enquanto que justamente o preço que os produtores pagam é menor do que antes o preço sem imposto, certo? Agora vamos ver a outra questão aqui, né? Com oferta elástica e demanda elástica, certo? O que vai acontecer?
vai acontecer que existirá justamente uma Hello, Moto.